Oi, e se eu te falasse que você não precisa de aquarela para fazer um desenho em aquarela? Não, eu não tô falando de desenho digital. Eu estou falando deles. Você já deve ter visto no título desse vídeo, os lápis de cor aquarelável. Então, sim, é um material muito mais simples de trabalhar do que a aquarela em si, mas não por isso ele tem um efeito maravilhoso. Ele é incrível, tão bom quanto a aquarela. Tem um efeito um pouquinho diferente, mas é uma técnica super gostosa e fácil de se fazer, então eu acho que é uma alternativa bacana para quem tá começando a ilustrar. E eu vou indicar para vocês dois kits que eu trabalho hoje. Esse daqui que já tá até um pouquinho bem utilizado, da Stadler, de 36 cores. Gente, desculpa, eu não sei pronunciar exatamente o nome dessa marca. Não sei se eu falei certo, mas enfim, tá aqui. Eu gosto muito desse kit de lápis, eu ia falar kit de pincéis, porque ele é muito macio, ele é muito gostoso de trabalhar e aquarela super fácil também. Mas vocês também podem optar por kits que vocês já tenham em casa, que seja aquarelável, obviamente, ou também pela Faber clássica. Eu gosto muito, 24 cores, da Faber-Castell. Aquarelável, tá, gente? Pra você poder fazer o efeito aquarelável. E além disso, o que você vai precisar? Um potinho com água, um paninho pra você limpar o seu pincel e o pincel. Aí eu indico três situações. Um pincel pequeno para você fazer detalhes, um pincel médio para você cobrir áreas maiores de uma forma um pouco mais rápida, e um outro pincel que basicamente o único que eu utilizei nesse desenho inteiro, e eu vou contar um pouquinho mais dele para vocês daqui a pouquinho. Então continua assistindo para você saber que pincel é esse que eu tô falando. E aí, vamos lá pra mesa então desenhar? Bom, eu já comecei com o rascunho pronto, como vocês podem ver. Mais pra frente eu pretendo trazer mais vídeos sobre técnicas de desenho em si, mas aqui eu já tenho o desenho pronto. E eu comecei pela base. Aqui a gente tá ilustrando a Max, do Stranger Things. Então, essa é a personagem que eu tô fazendo, no estilo meio cartoon. E pra começar, eu fui fazendo a pele. Então, primeiro, eu não me preocupei muito com efeito de luz e sombra. Eu fui fazendo como se fosse uma base geral pra todo o desenho, porque isso vai ser necessário pra primeiro começar a pigmentar a folha. Lembrando que a folha que eu tô utilizando não é uma de aquarela, eu gostaria de ter utilizado uma folha um pouquinho mais grossa para poder trabalhar um pouquinho mais com a água. Só que no caso eu usei uma folha, a mesma folha do vídeo anterior, um caderno de sketch que eu tenho, da Canson, de 96 gramas, se eu não me engano. E depois que eu fiz a base toda, eu fui trazendo a luz e a sombra ali, na verdade só a sombra. Depois que eu fiz toda essa base de pigmento no desenho inteiro, eu fui reforçando onde seria a sombra com a mesma cor. Só aplicando um pouquinho mais de força no lápis, nas áreas ali da bochecha, do nariz, do queixo, do pescoço, para já começar a trazer a sensação de luz e sombra para o desenho. Na sequência, eu vou começar a utilizar a água e o pincel. Nesse momento, eu já vou falar para vocês que eu utilizei esse pincel aqui. Ele é um pincel específico para aquarela, ele não é muito caro, o meu aqui é da Pentel, essa daqui, mas tem várias marcas, tem mais baratinhos, tem kits completos com vários tamanhos. Eu, no momento, só estou com esse, e ele é assim, ele já tá até manchadinho de tanto que eu usei, eu uso muito esse pincel. Ele não tem a ponta muito fina, como tá parecendo, ele é mais quadradinho, ele é mais assim, ó. Esse é o formato dele, e aí eu vou modelando ele, vou fazer assim, conforme os desenhos que eu vou fazendo. E aqui ele tem esse dispenser de água, então ele facilita muito, você não precisa necessariamente ter um potinho de água separado. Você coloca a água aqui, desrosqueia, né, pra colocar a água, ele desmonta assim. Aí você coloca a água aqui e a pontinha do pincel tá aqui. Quando você volta pra cá e você vira, a água ela vai descendo bem de levinho, bem pouquinho, mantendo o pincel umedecido. Se você der uma leve apertadinha, a água vai sair com mais vontade. Então você não precisa necessariamente de um dispenser, né, um outro potinho de água. Você não precisa necessariamente de um outro recipiente ali com a água para te dar um suporte num outro pincel. Então isso aqui
facilita muito. Eu gostaria muito de ter outros tamanhos, inclusive, porque eu amo esse pincel, ele é maravilhoso. Esse pincel, ele é muito bom também pra você levar, por exemplo, se você quiser levar o seu caderno, o seu sketch, uma aquarela pequenininha e esse pincel pra você desenhar em qualquer lugar. Ele é maravilhoso. Mas você pode usar um pincel convencional, um potinho ali com água e fazer o seu desenho da mesma forma. Eu vou começar pelas áreas mais escuras do desenho, aquarelando. E eu vou trazendo essa tinta, né, a tinta do lápis, para as áreas mais claras, sempre tomando muito cuidado para não borrar muito, não ficar muito marcado, tentar manter a transição. Eu gosto de começar pelas áreas mais escuras, porque eu não tenho um traço muito pesado, então eu não consigo passar muito o lápis no papel para ele ficar bem forte, bem pigmentado. Então eu tenho essa vantagem e desvantagem. Eu tenho um pouquinho mais de trabalho que eu tenho que aplicar mais camadas, mas eu consigo não pesar muito na luz e na sombra. E na sequência eu continuei com a sobrancelha, eu fui fazendo como se fosse os pelinhos da sobrancelha mesmo, com um lápis já na cor do cabelo da Max. Fui como desenhando os pelinhos da sobrancelha. Pra frente eu vou passar o pincel da mesma forma. É sempre legal pensar assim, que você vai passar o pincel pensando no formato e na textura que você tá fazendo. Eu basicamente usei um pincel só, então você consegue replicar vários tipos de textura com um pincel só, com uma ferramenta só, utilizando o lápis e o pincel em conjunto. Por exemplo, na pele eu fui fazendo algo mais contínuo, pensando mais na luz e na sombra, não muito marcado. Apenas ali no nariz e no olho eu fui fazendo detalhes mais marcadinhos e eu vim como se eu estivesse esfumando com o pincel, né? É sempre bom lembrar também de ir limpando a pontinha do pincel, passando no paninho, passando na água, para você não ficar com muito excesso de tinta e transpassar de uma cor para outra. Por exemplo, quando eu tô fazendo a pele, eu não posso ir direto pra sobrancelha com esse pincel, porque senão vai manchar. Então eu tenho que limpar antes, tá bom? Na sequência, eu fui fazendo o cabelo. Então, primeiro eu comecei contornando tudo que era o cabelo dela ali, porque tinha bastante detalhes nesse desenho, então eu não queria perder ali onde que era o cabelo, onde que era uma mecha, onde que era outra, então eu fiz primeiro esse contorno. E eu vou começar preenchendo ele, pintando da mesma forma que eu fiz a pele. Então, é só passando o lápis bem levinho. Como eu disse, eu tenho essa mão mais leve pra pintura, então pra eu conseguir um traço forte eu preciso apertar muito. E pra fazer esse preenchimento eu começo de uma forma bem levinha. Eu vou passando o lápis e preenchendo ele todo. Bom, então eu preencho todo o cabelo, reforço alguns detalhes já da pontinha das mechas. Como é um desenho cartoon, eu não tô buscando realismo, né, nas formas, em nada. Mas a gente vai simulando ali o cabelo, simulando a pele, de qualquer forma, mesmo sendo um desenho com a intenção de ser cartoon. Então eu começo como se eu estivesse fazendo risquinhos, como se eu estivesse fazendo os fios do cabelo. Sempre lembrando em deixar uma região, uma área ali um pouquinho mais clara, que vai dar um brilho pro cabelo também. O lápis que eu usei no fundo, eu tô usando pra fazer esses fios do cabelo. Então você vê que você vai brincando com a intensidade de força que você coloca no lápis pra ele ficar mais claro ou ficar mais escuro. Eu fui fazendo isso por todo o cabelo e como ele tá preso, o cabelo dela, eu fui seguindo em cada pedaço um caminho, né? Uma direção, pra dar essa ideia de que o cabelo dela tá preso e cada pedacinho pertence a uma região ali.
agora na sequência eu vim com uma cor um pouquinho mais escura pra reforçar a sombra desse cabelo. E eu fui fazendo a mesma coisa que eu fiz com o outro lápis, de criar uns risquinhos como se fossem os fios do cabelo. Então, eu só fui basicamente reforçando. E pra não ficar tão laranja, né? Porque a Max, ela é ruiva. E o ruivo não é necessariamente laranja. Ele tem um tomzinho de marrom, uns tons de mais escuros ali também pra fazer a sombra do cabelo. Enfim, o laranja ele acaba sendo só uma base pra cor do cabelo mesmo, né? E eu fui fazendo isso em tudo. Na parte de trás, se vocês repararem, eu só fiz com um tom mais escuro, porque como ele tá mais pra trás e o pedaço era bem pequenininho, eu não senti a necessidade de fazer com o lápis de cor mais claro. E olha só, eu vim com o mesmo pincel que eu tava fazendo a pele, só que limpo. Ele não parece ter limpo porque eu já usei muito, gente. Ele tá manchado de tanto que eu usei. E eu fui criando a parte da aquarela no lápis. Vocês podem observar, quando esse pigmento do lápis encontra com a água e o pincel, ele vai mudando, ele parece uma tinta, ele parece uma aquarela. E eu fui fazendo como se fossem risquinhos pra seguir o fluxo ali dos fios do cabelo, mas tirar aquele marcado de lápis. Então ele já começou a aparecer a aquarela. E nesse momento eu aproveitei pra fazer a sobrancelha, porque como o pincel já tava sujo com a tinta da cor do cabelo, eu quis utilizar dessa técnica na sobrancelha pra mesclar com a cor que eu já tinha aplicado. E agora eu volto pra pele com um outro tom de marrom pra reforçar o sombreado. Começar a fazer a boca com esse tom de rosinha, que eu acho que é bem o tom da boca dela, assim. Eu fui pegando a referência da imagem da Max, né, da série. E ela tem a boca bem rosinha, então eu fui utilizando essa cor. E assim, tudo eu fui mesclando com água e o pincel pra ficar com o efeito aquarela, que é o que acaba tirando essa cara de lápis de cor. Para os olhos eu fui mesclando um tom de azul e um tom de verde para chegar mais ou menos no tom que eu queria, porque eu não tinha um tom específico pro que eu queria pro olho dela. Vocês vão ver que nesse olho eu não fiz pupila, ele só é uma bolinha azul. É o estilo de desenho que eu quis testar. Eu tô numa fase meio que eu tô testando várias coisas, eu não tô me prendendo muito. Ó, tem que ser um estilo, tem que ser igual em tudo. Por enquanto eu estou testando, eu pretendo em breve parar em um estilo, mas por enquanto é isso, eu tô testando várias coisas, então vocês vão ver várias coisas diferentes por aqui, o que é legal, porque são várias técnicas diferentes, né? E pra bochecha eu fiz a mesma coisa, eu apliquei o rosa bem de levinho e ficar com um pouquinho mais de textura. E pros olhos eu fui testando. Eu queria ter certeza de que eu ia usar o preto ou não pra fazer o acabamento do olho. Então antes de eu vir com um lápis preto, eu primeiro vim com esse marronzinho pra eu entender como que ele ficaria, se eu realmente queria o preto ou se eu ia deixar ele dessa forma. Então mais pra frente eu vou aplicar o lápis preto por cima. Sempre que você tiver na dúvida no desenho, vai pela cor mais clara, principalmente quando a gente tá falando de aquarela. Comece pela cor mais clara, porque você consegue escurecer, mas você não consegue clarear. Então, mesmo no lápis de cor ou na aquarela tradicional, o ideal é sempre começar pelo mais claro, porque você pode depois adicionando camadas. Lembra de esperar secar entre uma camada e outra, por favor.
Bom, como vocês foram vendo aí, eu fui fazendo o fone de ouvido dela, clássico da quarta temporada. E eu fiz da mesma forma, gente. Eu evidenciei onde eu queria mais sombra e deixei bem fraquinho onde tinha mais luz. Depois, quando eu passei, o pincel acabou ficando tudo meio que muito preto. Eu nem tava esperando tão preto assim, mas eu carreguei bastante o lápis antes, então acabou ficando bem preto. Mas eu gostei do efeito, eu achei até que ficou parecendo que eu fiz com caneta, sabe? Uma caneta nanquim. E não foi, foi só lápis de cor preto aquarelável. Bom, e eu fui fazendo a roupa da mesma forma. A gola da blusa dela vermelha, depois aquarela. Faz toda a base da blusa azul. No momento eu queria ter feito o detalhe amarelo que tem na blusa dela. Aí eu lembrei, voltei e fiz, deu certo, deu pra fazer. Mas eu quase me esqueci de fazer esse detalhe. E eu fui fazendo da mesma forma, gente. Primeiro uma base inteira, bem clarinha, depois reforçando as sombras, onde eu realmente queria que tivesse sombra. Gente, eu vou falando, eu esqueço que tem moto aqui passando na frente, faz um barulhão. Bom, aí, ó, eu fiz o detalhe, passou um pouquinho por cima do azul, mas não tem problema, eu consegui consertar. Eu carreguei bem de amarelo por cima e aí deu super certo, que é o detalhe do zíper da blusa dela. E eu fui passando o pincel aquarelando, então se vocês forem observar, eu usei esse pincel em todas as partes do desenho. Meu desenho nem era um desenho tão grande. E eu consegui utilizar ele em tudo, assim, em todos os detalhes. O que foi bem legal. Eu gosto muito desse pincel, super indico. Acho que fica super fácil de trabalhar com ele. E olha só, na roupa dela a gente consegue ver muito a textura de aquarela. Nem parece que a gente usou lápis de cor, parece que foi direto na aquarela. E aí é o momento que eu resolvi colocar o preto no detalhe do olho dela. E eu gostei, achei que fez toda a diferença, deu um up assim no olhar dela. E como é um desenho cartoon, ficou super assim caricato, eu gostei bastante. O detalhe da blusa dela, que é uma blusa meio quadriculada, eu fui fazendo a mão livre mesmo, sem muito medo de querer ficar certinho nem nada, porque é um desenho, é cartoon, e mesmo o tecido numa roupa listrado, ele nunca vai ser muito certo. Inclusive, por acaso, eu estou com uma blusa listrada, então você vê que ele sempre vai ser meio tortinho. Nunca fica tudo muito certinho, então vai sem medo. Então eu não fiz o efeito de aquarela nessa parte da blusa dela, da estampa da camiseta dela, mas no final não fez muita diferença, porque era um detalhe bem pequeno e, como eu disse, meu desenho não é muito grande. E pro fundo eu queria fazer algo lilás, eu não sei, eu acho que combina com a temática toda da série. E eu queria fazer algo mais leve, não muito pesado, então eu fiz um fundo lilás. E nesse fundo eu troquei o pincel, eu vim com um pincel tradicional, porque eu queria um pincel um pouquinho maior, que se abrisse um pouco mais. Esse meu pincel nem é tão grande, mas ele abre mais a cerda, ele é bem molinho. Então eu fui molhando na água e fui passando. E eu queria que ficasse com esse aspecto bem manchado que ele ficou, sabe? Então eu não fui me preocupando muito em ficar certinho, um fundo extremamente liso. A aquarela não é sobre isso, a aquarela é sobre ficar manchado, a aquarela é sobre ficar com esse aspecto de aguado. E eu amo isso na aquarela. E pra finalizar o desenho, eu vim com uma caneta de gel branca, tô fazendo alguns brilhos. Eu fiz um brilho no nariz, eu fiz um brilho nos olhos, eu fiz um brilho como se fosse nessa área aqui que a gente costuma passar o iluminador. Fiz um brilho no fone, fiz uns brilhos no cabelo.
E no fundo, pra ajudar a complementar, eu fiz esses elementos de música pra simular ali o momento da Max na série, que ela precisava ficar ouvindo música o tempo inteiro pra fugir do Vecna. E pra fazer um elemento a mais ali atrás do desenho. E eu fiz com caneta nanquim, uma caneta bem fininha. E esse ficou o resultado. Outra coisa que eu acrescentei no desenho que eu acabei não mostrando foi o fio do fone de ouvido dela, então eu fiz com o próprio lápis. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito fácil de desenhar com o lápis de cor aquarelável. O efeito fica muito legal. Fica muito parecido com aquarela mesmo, assim. Esse desenho é parte de uma série de desenhos que eu tô fazendo no meu sketch. Eu tô me divertindo bastante. Depois eu vou mostrar pra vocês todos os desenhos que eu tenho feito aí pelo meu sketchbook. Ele está pela metade ainda, então ainda tem muitas folhas pra fazer. Mas com certeza eu vou mostrar aqui depois todos eles e contar, quem sabe, a história deles. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!